Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 75 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Hadley, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo de temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Em especial, essa questão lida com conceitos sobre a primeira lei da termodinâmica e a interpretação gráfica de um diagrama pressão versus volume. A questão 75 diz o seguinte: a figura abaixo mostra um ciclo fechado a que um gás é submetido. De C até B, 40 joules deixam o gás na forma de calor. De B até A, 130 joules deixam o gás na forma de calor. E o valor absoluto do trabalho realizado pelo gás é 80 joules. De A até C, 400 joules são recebidos pelo gás na forma de calor. A questão pergunta: qual é o trabalho realizado pelo gás de A até C? Sugestão: não se esqueça de levar em conta o sinal algébrico dos dados. Então, pessoal, como a questão mesmo menciona, esse diagrama de pressão versus volume aqui representa um ciclo fechado, que por sua vez diz que o estado inicial é igual ao estado final. Como consequência, teremos que a variação da energia interna desse sistema é nulo. Sabemos das videoaulas conteúdo, já discutimos isso, que em processos cíclicos a variação da energia interna do sistema é igual a zero e, consequentemente, da primeira lei da termodinâmica, isso implica que o calor vai ser igual ao trabalho aí envolvido, tá certo? Então, sabendo disso e das informações dadas na questão, né? Note que a questão diz que de C até B, 40 joules deixa o gás. Então, pela convenção de sinais, esse valor, quando deixa o gás, como eu bem aqui tomei nota, é um valor negativo, tá certo? Se ele estivesse recebendo, o valor seria positivo. Como ele está cedendo, o valor é negativo. Então, do trajeto CB, o calor deixa o sistema na forma de calor de menos 40 joules. No trecho BA, 130 joules é deixado do sistema, né? O calor é cedido pelo sistema no valor de menos 130 joules. O trabalho envolvido, ele diz em módulo, o valor absoluto do trabalho realizado no trecho BA é de 80 joules. Então aqui eu tomei nota, o valor absoluto de BA de 80 joules. E por fim ele menciona no trecho AC calor recebido. Então aqui no caso o sinal será positivo, tá certo? Então tem que tomar bastante cuidado com relação aos sinais. Se o sistema está cedendo calor, o valor é negativo. Se o sistema está recebendo calor, o valor do calor é positivo. Então, como eu mencionei, em um processo cíclico, no processo cíclico fechado, né, o estado inicial é igual ao estado final e, consequentemente, a variação da energia interna é igual a zero. Então, delta é igual a zero, dado pela equação de número 1. E da primeira lei da termodinâmica, sabemos que variação da energia interna é igual ao calor menos trabalho. Isso implicará, pela equação de número 1, que o calor é igual ao trabalho. Então, da equação de número 2, aí, da variação da energia interna é igual ao calor menos trabalho, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, combinando as equações 1 e 2, nós encontramos o que eu acabei de mencionar, que o calor é igual ao trabalho. Ok? Então, notem que a questão nos fornece os valores dos calores envolvidos nos três trechos, né? No trecho CB, no trecho BA e no trecho AC. Então, vamos escrever a equação de número 3, tal que tomaremos as contribuições dos três calores, do calor CB, BA e AC, e dos trabalhos CB, BA e AC, para então encontrarmos o trabalho realizado pelo gás de A a C, tá certo? Então esse será o procedimento que realizaremos a partir de agora. Então, tomando todas as contribuições dos três trechos para o calor e para o trabalho, temos, primeiramente, para o calor total vai ser a soma das três contribuições, Q de CB mais Q de BA mais Q de AC. Para o trabalho, a mesma coisa, vai ser o trabalho total, vai ser o trabalho de CB mais o trabalho de BA mais o trabalho de AC.
Analisando o gráfico, vocês podem notar que no trecho CB temos um processo que ocorre a volume constante, isto é, um processo isocórico, no qual, como o volume permanece constante, o trabalho será nulo. Já no trecho BA, isto acontece a uma pressão constante. Então, a pressão em A é igual a pressão em B, né? Então, acontece a pressão constante, esse processo dito isobárico. Como a seta, né, do processo está aqui indo de B para A, então o volume está diminuindo. O que está acontecendo é uma compressão, a variação de volume é negativa e, consequentemente, o trabalho de B para A é um valor negativo. Então, eu estou discutindo isso porque a questão nos dá o valor absoluto, mas não diz nada sobre o sinal. Mas o gráfico, pelo gráfico, podemos saber que esse trabalho vai ser um trabalho negativo, tá certo? Então, vamos lá tomando nota. Então, pelo gráfico, né, temos que, para o trecho CB, é aquele trecho que acontece a volume constante, isocórico, então o trabalho de C de B será nulo, né? Então, corresponde esse trecho aqui a volume constante. Agora, para o trecho B de A, temos a pressão constante, então é um processo isobárico, né? Mas, de acordo com o gráfico, vemos que isso é uma compressão. A variação de volume é negativo, que implica num trabalho negativo. Então, o trabalho lá, que a questão nos deu o valor absoluto, sabemos que o seu valor será um valor negativo. Então, agora, combinando as equações 3, 4 e 5, nós temos que o calor igual ao trabalho, então substituir os 3 termos do calor aqui e os 3 termos do trabalho aqui, ok? Então, agora vamos fazer o uso dos dados da questão, que nos dá os 3 calores, e dá o valor do absoluto do trabalho de B de A. Mas sabemos pela equação 8 que esse valor tem que ser negativo pela equação 7 que esse valor é negativo e pela equação de número 6 que o trabalho de C de B é zero. Então, com isso, substituindo esses resultados, né, como eu acabei de mencionar, nós encontramos isso. Então, o calor de C de B de menos 40 joules, o calor de B de A de menos 30 joules, o calor de AC de mais 400 joules. O calor de C de B, zero, aqui pela equação de número 6, e o calor de B de A, um valor negativo de 80 joules, tá certo? Então, com isso, somos capazes de encontrar, só fazendo esses cálculos simples, do trabalho de A para C. Então, passando esse camarada para o outro lado, vai ter um valor negativo aqui, menos com menos vai dar mais, a soma dos calores deu 230 joules, então, mais 230 mais 80, isso resulta num trabalho de AC de mais 310 joules. E é isso, pessoal. Esse foi o procedimento para resolver essa questão. Lembrando que precisamos, para resolver a questão, saber que no processo cíclico a variação da energia interna é igual a zero e saber a primeira lei da termodinâmica, além de fazer interpretação gráfica com relação aos sinais dos trabalhos, tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.